40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional. Renovação espiritual. 31º dia. O impacto da renovação espiritual na história dos batistas nacionais. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A Convenção Batista Nacional, hoje, graças a Deus, se encontra consolidada e bem estruturada. Possui um quadro de pastores treinados e com boa formação teológica. Tem seminários em praticamente todos os estados da federação. Possui uma boa estrutura administrativa, consegue dar suporte ministerial para pastores e igrejas através das instituições e departamentos da Convenção. A CBN participa ativamente da UBLA, União Batista Latino-Americana, e também da Aliança Batista Mundial. Por meio da JAMI, tem missionários espalhados pelos 4 cantos do planeta. Estamos falando aproximadamente de 3.000 pastores. Entre igrejas e congregações, algo aproximado a 3.000 unidades espalhadas por todo o território nacional. Contamos com a estimativa de quase 500 mil de crentes batistas nacionais. No ano de 2017, na cidade de Búzios, em Assembleia Geral Ordinária, celebrou-se o jubileu da Convenção Batista Nacional. Conta as bênçãos, conta quantas são. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Hino 329 do Cantor Cristão. Olhando para a nossa realidade hoje, diante de tantas conquistas e realizações, por meio da graça de Deus, não podemos esquecer nossa história, nossa origem e de onde viemos. 1. O movimento de renovação espiritual. O que é um movimento espiritual? A história, a teologia e a sociologia nos ajudam a compreender o que é um movimento espiritual. No caso da Igreja Cristã, é um mover do Espírito Santo dentro da igreja, que acontece não a partir da instituição ou da estrutura formal e organizada da igreja. Ele acontece dentro e, ao mesmo tempo, à margem da estrutura formal e institucionalizada da igreja. A história da igreja cristã é marcada por uma série de movimentos de despertamento. Os movimentos quase sempre decorrem da leitura e releitura de eventos narrados na Bíblia Sagrada. De tempos em tempos, a observância de um texto provocava as mudanças necessárias e capazes de atender às demandas enfrentadas pela igreja. Para Lovelace, os movimentos de despertamento na vida da igreja são cíclicos e seguem um padrão. A religião alcança um momento de fervor e devoção, para logo após experimentar tempos de frieza e indiferença. Quando chega ao fundo do poço, em termos de indiferentismo, alguns profetas se levantam para acender o fogo do fervor religioso. Essa é a dinâmica dos movimentos de avivamento na história da igreja. 2. Os profetas do movimento de renovação espiritual entre os batistas. Rosalie Appleby. No meio batista, o movimento de renovação tem início com a missionária americana Rosalie Mills Appleby, considerada como iniciadora e mentora do movimento entre os batistas brasileiros. Estudiosa e conhecedora dos avivamentos acontecidos no mundo anglo-saxão, Dona Rosalie percebeu que a única forma de mudar as feições religiosas do Brasil seria através de um avivamento. Assim como o avivamento wesleyano mudou a face da Inglaterra, um avivamento espiritual poderia mudar os rumos religiosos da cultura brasileira. A literatura passou a ser instrumento poderoso de comunicação em suas mãos. Começou a escrever principalmente folhetos, cujo tema principal era o avivamento espiritual. Eram folhetos publicados e distribuídos entre os batistas. Não eram destinados à evangelização, mas um chamado aos crentes batistas para uma vida de compromisso com Deus e plenitude do Espírito Santo. Nesses folhetos dava ênfase a uma vida de oração, santificação e dependência do Espírito Santo, sempre fazendo menção dos efeitos transformadores provocados pelos avivamentos. José Rego do Nascimento.
O movimento de renovação somente começou a crescer e gerar impacto entre os batistas quando pastores nacionais aderiram ao movimento. Dentre os muitos pastores que participaram e contribuíram para o desenvolvimento do movimento, destaco aqui dois: José Rego do Nascimento e Enéas Tonini. Por influência de Dona Rosalie, José Rego do Nascimento foi um dos primeiros pastores batistas a aderir ao movimento de renovação espiritual. Isso lhe custou muitas pressões por parte da liderança denominacional, mas também o retirou da berlinda, trazendo-o para o centro e para uma posição de destaque no grupo batista. O pastor José Rego do Nascimento, em pouco tempo, alcançou notoriedade e reconhecimento por ser um grande pregador. A demanda era tanta que aconteceu de pregar até 5 vezes em apenas um domingo em igrejas diferentes. O seu livro, Calvário em Pentecostes, foi um grande marco na história da renovação espiritual, pontuando os 2 aspectos fundamentais da obra do Espírito Santo na vida do crente: salvá-lo e enchê-lo com o batismo do Espírito Santo. Enéas Tonini. A adesão de Enéas Tonini ao movimento de renovação espiritual foi fundamental para que esse movimento se desenvolvesse e se difundisse entre os batistas. Enéas, diferentemente de José Rego, já gozava de grande prestígio dentro da denominação batista. Ao lado de Dona Rosalie e José Rego, Tonini se transforma no maior divulgador da proposta renovadora. O tema principal de sua mensagem era a pessoa do Espírito Santo, com ênfase na segunda bênção ou o batismo com o Espírito Santo. As suas mensagens presenciais ou gravadas percorreram o Brasil, assim como os seus muitos livros, pois era um escritor profícuo. 3. O legado do movimento de renovação. O movimento de renovação espiritual teve um impacto profundo sobre o protestantismo brasileiro. A partir dele, várias denominações foram tocadas e renovadas, dando origem a novos grupos e denominações no Brasil: Convenção Batista Nacional, Igreja Presbiteriana Renovada e Igreja Metodista Wesleyana. A principal proposta, e que se transformou no principal legado do movimento, foi crentes renovados e cheios do Espírito Santo, numa tentativa de reviver Atos dos Apóstolos. A busca por uma vida comunitária para a igreja, que orava, evangelizava e repartia o pão. A partir dessa perspectiva, novos caminhos foram abertos para uma vivência plena do Evangelho em comunhão e consagração a Deus. O movimento contribuiu também para a ruptura e quebra do clericalismo, reavivando no seio do protestantismo brasileiro a preciosa doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Cada crente cheio do Espírito Santo é um obreiro de Deus, capaz de orar e, principalmente, anunciar as boas novas do Evangelho. Outro grande legado do movimento de renovação foi a ruptura com o intelectualismo iluminista estéril, tirando o povo de uma religiosidade meramente conceitual, baseada em credo, confissões e doutrinas, para uma vivência religiosa relacional. O batismo com o Espírito estreita o relacionamento com Deus e possibilita uma vida mais íntima e consagrada ao Senhor. Jesus Aparecido, Igreja Batista Central de Anápolis, Goiás. Motivos de oração: em gratidão pelas colunas da renovação, para que cada crente se comprometa com o sacerdócio universal.